Assim como Ele nos ama eternamente, vai durar para sempre. A gente vai morrer para esse mundo e o amor de Deus por nós continua eternamente. Você vai chegar na glória e Ele vai estar transbordando de amor por você, amém? Eternamente, de forma incondicional. A gente não fez nada para merecer. Não é por causa de nós, não é por causa do que eu sou que Ele me ama, é por causa do que Ele é que Ele me ama. O que eu tenho que fazer para Ele me amar, pastor? Nada. Ele te ama e ponto. Glória a Deus. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Ele ama você. Você não precisa pedir para Ele te amar. Ele ama você. O que eu posso fazer, pastor, para conquistar o amor de Deus? Nada. Não tem nada que eu possa fazer. Ele me ama antes de eu nascer. Ele te ama antes de você nascer. O profeta Isaías dizia: no ventre de nossa mãe, Ele já nos chamou. Nós não éramos nem formados ainda, e Ele já separou-nos para Ele. Deus separou você para Ele. Você tem um glória escondido aí, não? Deus separou você para Ele. Amém? Ele olhou e falou assim: não tem nada de beleza, mas eu vou pegar para mim. Amém? Olha, só pela misericórdia, só um milagre, mas vou pegar para mim, amém, gente? Ele olhou para você e falou assim: ô bichinho feio, mas vou pegar para mim, e ninguém vai mexer, ninguém vai tocar, sabe? Então se alguém te menospreza, então se alguém te põe para baixo, sabe o que você tem que falar? Tem problema não, Jesus me ama. Se alguém te rejeitar, se alguém te desprezar, Jesus te ama, e isso é suficiente. A gente merece? Você merece? Eu mereço? Não, a gente não merece. Graças a Deus que não é por mérito, é por causa do que Ele é. Eu quero falar para você sobre confiança versus pré-ocupação. E é assim mesmo, separado, pré-ocupação. Quero falar um pouquinho para vocês sobre essas duas palavras. É impossível você confiar em Deus pré-ocupado. Pré-ocupado, a palavra já diz, você está se ocupando antecipadamente. Quer ver no dicionário o que significa pré-ocupado? Quem abrir primeiro fala. No dicionário, pré-ocupado é muito legal quando Deus fala, pessoal. Olha aqui, ó. É uma palavra derivada de se ocupar, encher um espaço de lugar e de tempo. Se ocupar com coisas que achamos que vai acontecer. Ei, se ocupar com coisas que achamos que vai acontecer, isso é estar pré-ocupado. A gente já está cheio de ocupação, não devemos nos preocupar. Se ocupe com aquilo que está acontecendo, não se preocupe com amanhã, com as coisas que você não pode resolver hoje. Ei, o que não dá para resolver agora, não se ocupe com essas coisas, não se preocupe, porque senão você vai sofrer com a ocupação de hoje, e vai sofrer com a ocupação de amanhã. Isso se chama preocupado. E aí você anula a confiança em Deus, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Você pode repetir isso? O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então se eu me preocupo, eu estou ocupando o lugar de Deus. Não, vocês não entenderam. Se o dia de amanhã pertence ao Senhor, vamos entender aqui. Preocupação
é eu me ocupar com algo que eu acho que vai acontecer, com as coisas de amanhã. Se a Bíblia diz que o amanhã pertence ao Senhor, e eu estou me preocupando, eu estou querendo tomar o lugar de quem? O lugar de Deus. Eu estou querendo saber mais do que Deus, sem perceber. Eu estou querendo fazer o que é Ele que vai fazer. Por isso que as pessoas vivem possessa, eu diria, de ansiedade. A preocupação, vamos lá. A preocupação gera ansiedade. A ansiedade gera frustração. Por quê? Não dá para você resolver hoje as coisas que você só vai poder resolver amanhã. Claro que o que tem que ser resolvido hoje, bora resolver, amém? O que está ao nosso alcance? Minha irmã, o que não está ao teu alcance, não se preocupe, Deus está cuidando. Tem gente que está aqui agora, só fisicamente, a mente dela já está, ela já está lá na casa dela, já está lá no trabalho dela, já está visitando o cliente dela de amanhã, já está abrindo a empresa amanhã cedo, sabe, já está fazendo o almoço amanhã. Tem gente que já está pensando no dia dos pais. Tem gente que vive assim, ou seja, não vive. Porque se você é uma pessoa preocupada, você está carregando um fardo que não é seu, por isso você fica ansioso. A gente tem que lutar contra isso todo dia. Você acha que eu não sofro com isso? Porque quando a gente crê num Deus grande e poderoso, as pernas da gente ficam assim o tempo todo. Olha lá, é só sentar e começar a balançar. É ansiedade, é querendo que tudo aconteça quando? Agora. Eu sofro com isso. Você pode orar por mim? Não? Estenda a mão para cá então. Bora, gente. Poxa, vocês pedem oração para mim, eu não fico enrolando desse jeito. Estenda a mão para cá. Fala assim: Senhor, liberta ele, Pai, de toda ansiedade, em nome de Jesus. Você gosta, né, dona Ellen? Vai ver. Tomara que não estava gravado isso aí. Nós sofremos com isso. E Deus tem trabalhado há muito tempo já comigo sobre isso. Deus quer, pessoal, que a gente confie nele. E preocupado, ninguém confia em Deus. Ou você confia, ou você se preocupa. Porque se você diz que confia e está ocupando o lugar dele, quando você pede para alguém fazer algo, e no meio do caminho você diz assim: ô Natan, precisa não, deixa que eu faço. É porque eu não confiei mais no Natan, e eu quero ocupar o lugar dele. Quando você vive preocupado, você ora, você entrega na mão de Deus, você diz: Senhor, cuida, você diz: Senhor, abençoa, você diz: Senhor, guarda, e você está preocupado, então você está coisado, está tudo errado, né? Porque como é que eu posso dizer para ele fazer, e eu quero ocupar o lugar dele? É fácil, pastor, a gente vencer isso? Não, porque é uma tendência do ser humano. Desde que a gente nasce, a gente já, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Existe um processo para as coisas. Não adianta eu querer. Posso? Tá. Ó, vem cá, Mel. Ô, Mel. Existe um processo. Ô Mel, vai ali e dá um abraço ali na dona Neuza. Vai, Mel. Não vai. Tem coisas que eu quero, mas que não são necessárias. Ela só vai conseguir fazer isso daqui 1 ano, 2 anos. Se eu não respeitar o processo, eu vou estragar tudo. Mas é a cara do vô, né, gente? Meu Deus do céu. Na verdade, eu só queria falar isso. Obrigado, Bruna. Coisa fofa. Se a gente não respeitar o processo, a gente estraga tudo, pessoal. E as coisas, quando a gente quer que aconteça do nosso jeito, até acontece. Mas não tem perfeição como quando Deus faz. Deus faz tudo perfeito.
Então, se você está preocupado, você está ocupando o lugar de Deus. É duro isso, mas é verdade. Mas eu não posso me preocupar? Não. Mas eu não tenho que me preocupar? Não. Simples assim. Eu não posso me preocupar com meu filho? Não. Eu não posso me preocupar com meu marido, pastor, quando ele sai todo cheiroso, bonitão, pastor? Não. Eu não posso me preocupar com a minha esposa? Não deve. Eu não posso me preocupar com as minhas coisas? Não. Porque preocupação é uma ocupação desnecessária, que não leva a lugar nenhum, não vai resolver problema nenhum, porque você só se preocupa com uma coisa que você acha que vai acontecer. Então para que se preocupar? Eu nem sei se vai acontecer. Por isso, vamos lá, preocupação produz ansiedade, que produz frustração, porque aí eu falei para a Mel, vai lá, e a Mel não vai. Tem gente que o que ela pede não acontece, ela já se frustra, porque ela acha que ela fracassou. Não aconteceu, fracassei. Não está dando certo, fracassei. Vem a frustração, e da frustração é um passo para a depressão, é um passo para o desejo de suicídio. Por isso que tem crente se suicidando. Você sabia que tem pastor se suicidando? Você sabia que tem ovelhas, pessoas da igreja, homem de Deus, mulher de Deus, que começou com a preocupação, deixou a ansiedade tomar conta, veio a frustração, caiu em depressão. E quando você está com esses sintomas, preocupação, me ajuda aí para não esquecer, ansiedade, frustração, depressão, você começa a se odiar. Você só quer matar alguém que você não gosta. E quando a pessoa começa a pensar em suicídio, ela não gosta mais dela, porque ela diz assim: o tempo está passando e não está acontecendo nada na minha vida. Não está acontecendo, que está ocupando o lugar de Deus. Se você não parar de ocupar o lugar dele, deixar ele fazer, você não vai mais se preocupar. Você vai se ocupar com o que você pode fazer. Eu tenho aprendido, pessoal, que o que não dá para eu fazer, eu não vou me preocupar. O que eu puder resolver, legal. O que eu não puder resolver, fala assim: não vou me preocupar. Sério? Falou, não falou? Agora, peça a Deus isso. Peça ao Senhor. Essa preocupação é um fardo em cima de você, filha. Não é verdade? Deixa eu orar por você. Não chora não, Senhor. Tira toda ansiedade. Aqui já tem depressão já passou, já está no último estágio, Senhor. Mas foi orado que haveria restauração a partir de hoje. Eu não duvido da oração que nós fizemos. Amém. Você crê? Então já era. Só isso que precisa. A gente só precisa o quê, pessoal? A gente só precisa crer. Deixa eu passar aqui. Quem está comigo aí, gente? Quem está comigo aí? Graças a Deus. Uma das coisas mais fáceis de se fazer é se preocupar. Perdão. Preocupamos-nos com nossos relacionamentos, finanças, necessidades básicas e principalmente sobre o futuro. Se não é para me preocupar com o dia de amanhã, imagina com o futuro. Imagina com os meus filhos, com os meus netos. Entrega nas mãos do Senhor. Quando nos preocupamos, estamos tentando assumir o controle de algo o qual não temos o controle e nunca teremos. Só tem 2 dias do ano que não dá para fazer nada. Quais são os 2 dias do ano que não dá para fazer nada? Eu já falei isso aqui, não falei? Ontem e amanhã. Não adianta, você pode chorar, espernear, descabelar, rolar no chão. Ontem e amanhã você não toca, porque isso é de Deus. O passado passou, o futuro o Senhor guarda, Ele já está lá. Ei, Deus já está lá no futuro cuidando tudo para a gente. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o início e o fim. Ele estava lá na nossa formação e Ele já está lá nos últimos dias da nossa vida.
Ele já preparou o caminho, diga glória a Deus. Ele já preparou tudo, apenas creia, apenas creia, apenas creia no que eu estou te dizendo, apenas creia nisso, não precisa mais nada. Se pudéssemos controlar, não estaríamos nos preocupando com isso, está vendo? Se eu pudesse controlar, eu não estaria preocupado, porque o que você tem na mão, você não se preocupa, porque você está controlando. Você só se preocupa com o que você não tem o controle, e você não terá o controle das coisas que ainda estão por acontecer. Pare de sofrer com isso. As pessoas estão adoecendo, porque a frustração gera problemas emocionais. Problemas emocionais geram doenças, como por exemplo, o câncer. Você sabia que uma das doenças que mais mata, que é o câncer, ele é gerado, na maioria, mais de 90%, de frustrações e problemas emocionais, mágoas, ressentimento, pessoas que não liberam perdão, pessoas que não pedem perdão, pessoas que não são humildes para reconhecer um fracasso e dizer: eu fracassei, mas eu não sou um derrotado, foi só um tempo, foi só uma perda, eu caí, mas eu já me levantei. Sacode a poeira, bate o pé no chão e continua. Tem um glória aí não, gente? Me ajuda aí, pessoal. Quem está dormindo, diga amém. Mas Jesus disse que não devemos gastar nosso tempo nos preocupando com coisas básicas, porque Deus sabe o que precisamos. Ele fala isso em Mateus 6, 25. Quer ver? Ele cuida tanto das nossas necessidades. Mateus 6, 25 diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Jesus falando. Até aqui eu estava entregando algo para você que o Espírito Santo pôs no meu coração. Mas olha aqui o sermão de Jesus: não se preocupem com sua própria vida, quanto o que vai comer, quanto o que vai beber, nem com o seu próprio corpo. Eu cansei de me preocupar. Quanto o que vestir, não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, estou dizendo que você tem que relaxar, que nem o pastor fez, sabe, vamos comer, né, pudim, e quando comer o pudim, lembra de mim, né, mas sem preocupação. Tem pessoas que ela vai fazer uma refeição já preocupada: meu Deus do céu, eu vou ter que ir na academia amanhã, porque ela não vive, ela não aproveita os momentos com a família dela, ela tem as coisas, ela trabalhou para ter as coisas, a casa dela, o carro dela, o trabalho que ela tem, o salário que ela recebe, os filhos que Deus, sabe, permitiu ela ser mãe, ser pai, e agora tudo isso só gera preocupação para ela. Olha que absurdo, Deus nos abençoa com dádivas, coisas extraordinárias, para a gente viver preocupado, e aí você entristece o coração de Deus. Ele diz: puxa, eu te dei um filho, eu permiti você ser mãe, abençoei você no teu matrimônio, preparei esse mal acabado para você. É um problema, vai fazer o que? Você quis, podia estar sem, podia ter evitado, agora não dá mais. Mas você pediu tanto para Deus uma coisa que hoje só te gera preocupação. Está tudo errado, pessoal, na nossa vida, se nós vivemos assim. Ele te abençoou com um trabalho, com uma casa, mas não é para que isso gere ocupação para você, preocupação. Aliás, ocupação sim, cuidar. Agora, colocar em ordem, organizar, mas viver preocupado com isso. Tem gente que vive morrendo de medo de perder, preocupado com perder. Estava preocupado até conquistar, aí conquistou, agora está preocupado que pode perder. A gente nunca está satisfeito, e aí está o nosso erro. Quando a gente vive preocupado, não há satisfação na nossa vida, nós não nos satisfazemos.
na nossa vida. Você pode ver uma pessoa preocupada, ela vive insatisfeita, nada está bom, ela não consegue ser grata às coisas que já aconteceu. Está comigo? Ela não tem sentimento de gratidão, porque o que antes fazia ela lutar para ter, hoje causa preocupação o tempo todo. Versículo 26, ele diz: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não guardam em celeiros, contudo, o Pai Celestial alimenta-as. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo isso, eu acredito, com o coração chorando. Eu dou a minha vida por você, não pelas aves, mas dou a minha vida por você, venho aqui, me entrego, vou para a cruz, morro, ressuscito por você, para te encher de vida, para te poupar do sofrimento. E você não observa um pequeno detalhe: as aves não plantam, não colhem, não trabalham, né? E não falta nada para elas. A Bíblia diz: porventura o Pai Celestial não as alimenta? Se Ele cuida das aves, dos lírios do campo, Ele vai falar depois, a gente não vai ficar lendo muito aqui, mas Ele diz: olha os lírios do campo, nem Salomão, o homem mais poderoso da face da terra, se vestia tão bem como os lírios no campo, que são ervas, que hoje está verde e amanhã seca, murcha, seca e é lançado fora. Não terá o mesmo ou mais cuidado por vocês, pela sua vida? Mas é que parece que a qualquer hora vai acabar, a qualquer hora a gente vai perder, porque nós estamos querendo ocupar o lugar de Deus, todo preocupado. Então não esqueça, quando vem essa palavra, eu estou preocupado, já lembra, o pastor falou que quando eu estou preocupado, eu estou querendo o quê? Ocupar o lugar de Deus. Então não vou me preocupar, Senhor, está nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai cuidar, eu sei que vai dar tudo certo, lá no fim dá tudo certo. Se não deu tudo certo, não chegou o fim ainda, diga glória a Deus. Amém? Deus cuida dos pássaros, das flores e do restante da criação, mas Jesus disse que nossas vidas são mais importantes e preciosas para Deus do que todas as outras coisas. Se Ele cuida de suas outras criações, então podemos confiar que também cuidará de nós. Amém? Preocupar-se com o futuro, grave isso, não pode tornar você e nem o seu futuro melhor. Você se preocupar com amanhã não vai mudar nada. Jesus fala que a gente não consegue acrescentar 30 centímetros na nossa vida, 30 centímetros no curso da nossa vida, com a preocupação, com a ansiedade. Por isso vem a frustração, por isso tem pessoas frustradas, com sentimento de fracasso. Você não é um fracassado, você é um vencedor. Não ouviram não, gente, meu Deus. Você não é um fracassado, você é um vencedor. Amém? Quem é vencedor aqui? Glória a Deus por isso. Pronto, isso basta. Mas não estou vendo isso, pastor, mas porque agora você muda a sua visão, você muda a sua mente, os resultados começam a mudar também. O medo do desconhecido, às vezes, pode nos paralisar no presente. Por isso que as pessoas vivem tão preocupadas com o futuro, que não faz nada para o futuro acontecer. Eu vi uma frase um dia que dizia assim, se eu tivesse começado 1 ano atrás. A gente planeja, a gente é bom de planejamento, a gente é bom de projetos, mas muitos somos falhos em execução, porque a gente só quer ficar planejando, gastando o tempo, preocupando-se com as coisas que não estão ao nosso alcance. Tem gente que, porque ela é preocupada, ela está paralisada, ela fica sem ação, ela entra em parafuso, porque deu errado para o fulano, porque deu errado para o Beltrano, o outro faliu, o outro ali que quebrou, o casamento que acabou, o filho que está nas drogas, o fulano que se perdeu, e ela começa a olhar para o que está dando errado ao seu derredor e paralisa. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Amém, igreja? Em vez de preocupar-se com o futuro, Jesus diz para que a gente confie em Deus, pois Ele é o único que pode controlar o que está por vir. Só Ele pode controlar o futuro. Ele é onisciente e onipotente.
Ele é o único que tem poder sobre o futuro. Ele está aqui e já pode estar lá no seu futuro também, amém? Posso pedir um favor para você? Entrega nas mãos dele, mas não pega de volta, dona Terezinha, porque tem gente que entrega, sabia? Entrega, aqui no culto de domingo de manhã, ó Senhor, está aqui, está nas tuas mãos, Pai. Guarda, cuida, protege, entrega aqui na hora da oração, quando vem aqui à frente. Aí ela pensa que quando ela chegar ali fora, é um passe de mágica e tudo está diferente, e aí não acontece, ela é ansiosa, sabe o que ela faz? Ela pega de volta, deixa eu fazer do meu jeito, não sabe confiar, não sabe esperar. Eu quero dizer para você, quanto mais perto daquilo que você, deixa eu corrigir, quanto mais perto daquilo que Deus tem para você, mais lutas virão, mais difícil a batalha vai se tornar. Você está no caminho certo. Se você percebe que já não tem mais nada que você possa fazer, que as suas alternativas se esgotaram, dê glória a Deus por isso, porque quando as nossas alternativas se esgotaram, aí entra Deus. Diga, aí entra Deus. Quando você diz, eu não tenho mais nada que eu possa fazer, Deus fala, pô, até que enfim, né? Até que enfim, né? Que enquanto você acha que é você que faz, você está ocupando o meu lugar. Quando você diz, eu não tenho mais força. Quando você diz, um médico te desenganou. Quando você diz, não tem mais solução. Quando você diz, acabou, não tem jeito, não tem saída. Aí começa Deus. Porque para Deus não é o fim. Para você pode até parecer o fim. Para Deus é só o começo. Restauração. É só o começo de uma nova história de vida. Quem recebe isso? Glória a Deus. Como Jesus disse, quer ver? Eu vou ler. Muda aqui, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Está perguntando. Vamos lá. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem tecem. Me ajuda aí, só aperta aí e muda. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de quê? Então quando eu estou preocupado, me torno ansioso, frustrado ou depressivo, eu começo a anular minha fé. Não é que a sua fé é pequena, mas a preocupação sufoca a sua fé. Por isso não ora mais. Por isso tem gente, você sabia que tem crente que virou descrente? Não crê mais em milagre? Nem ora. Recorre logo a um jeitinho. A primeira coisa, olha para mim, ó, presta atenção aqui, ó. A primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, sempre que precisamos de uma resposta, sempre que precisamos de um milagre, sempre que precisamos de uma alternativa, de uma saída, é recorrer a Deus. Diga assim, Deus ainda faz milagres. Agora fala de novo para você ouvir o que você está falando. Não esquece disso. Ele não muda, a Bíblia diz assim, ó, eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. Nós é que mudamos a maneira de crer. Esquecemos que Ele ainda tem poder, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Vamos aqui para terminar. Estou acabando. Portanto, não se preocupem dizendo, mas o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos, os ímpios, os pecadores é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas a vocês. Saúde, finanças, família, tudo isso é promessa de Deus. Ele já prometeu para mim e para você.
Ele já nos garantiu, tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele deixou registrado, promessa de Deus, família, paz, saúde, prosperidade, fartura. Por que isso não acontece na vida de muita gente? Porque ela está tomando o lugar de Deus. Entrega tudo para Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero mais me preocupar. Eu quero me ocupar com as coisas que já estão nas minhas mãos, com o que eu posso cuidar, o que eu posso fazer e o que eu não posso, eu deixo. Está aqui, ó. 1 Pedro 4,6, para terminar. Você pode se colocar em pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus? 1 Pedro 4, verso 6. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Vamos lá. O fim de todas as coisas está próximo. Então o que adianta? A pessoa vai lutar tanto, se preocupar tanto, vai conquistar tanto, e vai ficar tudo aqui. Você tem que ter, é um direito seu, mas isso não pode ocupar o seu tempo. Viva, aproveite os momentos de felicidade, lá com a sua família, com os seus filhos, seja feliz com o que você tem hoje. Pare de se preocupar com o que você vai ter ainda, se é que vai ter, se é que é necessário. Portanto, ele diz, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se, sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos, o quê? Pecados, muitíssimos pecados. Aí as pessoas lutam por coisas que não são elas que têm o controle, e aquilo que é liberado de graça, ela despreza. Por isso nós vemos tantas pessoas, você deve conhecer algumas assim, frustradas, decepcionadas consigo mesma, jovens, achando que já está na hora de parar de viver. A pastora atendeu uma jovem um tempo atrás. Quantos anos tinha aquela menina que tentou suicídio? 12 anos. Uma garota que era filha de uma senhora que a gente atendia, cuidava. Ela disse para a pastora, não, pastor, é que a minha vida acabou, nem começou. É que eu tenho medo, pastor, de sofrer o que minha mãe sofre. Eu tenho medo, pastor, de viver o inferno que a minha mãe vive. Começa, você vê como vai contagiando todo mundo. E Deus quer tirar esse fardo. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse fardo de sobre você, porque o meu fardo é leve, disse Jesus. Vamos entregar nas mãos dele. Faz um voto com ele agora, de não sair daqui da igreja cheio de preocupação. As pessoas têm abandonado a fé, têm abandonado a Deus, têm caído no mundo, têm voltado para a lama, para o pecado, para o engano, porque estão frustradas dentro da igreja. Ela está ocupando o lugar de Deus. Será, agora eu vou fazer uma pergunta, que você não tem ocupado o lugar dele também? E por isso você está aí, cada dia, se preocupando mais.